peixe louco, é o peixe louco, podcast do peixe louco, é o peixe louco, é o peixe louco, podcast do peixe louco, podcast do peixe louco. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um podcast dos Peixes Loucos. Mais uma vez aqui a gente está nos nossos estúdios Galdino Treino para mais um podcast, mais uma entrevista, mais um papo bacana. E hoje, galera, a gente trouxe aí, teve uma reivindicação. A galera, pô, só tá indo os homens aí no podcast, a mulherada não vai falar. E hoje a gente trouxe aqui uma pessoa especial. A gente vai falar um pouquinho da área contábil, da contabilidade, de escritórios de contabilidade, e nada melhor do que trazer essa pessoa que tem uma bagagem fantástica, uma experiência enorme. A gente está muito orgulhoso aqui dela ser nossa primeira convidada, né? E hoje estou aqui com meu amigo Galdino. Hoje o Bahia nos deixou na mão, era brincadeira, um abraço aí para o Bahia. Estou aqui com o Galdino. Como que está a sua expectativa aí para essa nossa convidada? E eu vou deixar para você a honra aí de apresentá-la, né? Hoje a gente trouxe uma pessoa aí que ela dispensa comentário, né? A gente já conhece ela há muito tempo, eu acho que desde antes do Paulo, né? Da turma da escola, é isso mesmo. E virou uma grande profissional aí na área da contabilidade, né? Hoje o assunto é referente à contabilidade. A gente vai tirar muita dúvida aqui que o pessoal tem, né? Mas antes de mais nada, eu queria deixar uma ótima noite a todos aí, né? Eu sei que a gente está gravando hoje aqui no sábado, mas esse programa vai rolar aí na terça-feira, né? A partir da terça-feira, às 19 horas. E hoje o assunto é contabilidade, né? Seja muito bem-vinda, então, Cássia, se apresente aqui pra gente e conte um pouquinho pra gente aí, Cássia. Eu estou muito feliz, muito obrigada, é uma honra esse convite, e ainda mais sabendo que eu sou a primeira mulher, olha, abrindo aqui esse espaço. Muito obrigada mesmo, gente, é um carinho enorme. E começar lá já me apresentar, né? Eu sou a Cássia Ferreira, tenho um escritório de contabilidade aqui no Jardim Amanda, já estou aí na caminhada, já vai fazer 23 anos já, então já é uma bagagem bem, né, longa. Mas no empreendedorismo eu estou há 6 anos, então não é uma bagagem, né, tão grande no empreendedorismo, então eu me considero um empreendedor iniciante como vocês. A gente sabe que empreender é bem diferente da nossa área técnica, né? Então a gente vai aprendendo bastante. Como contadora isso ajuda, porque a gente já vem de uma bagagem dessa área, né, de finanças, de administração, então já facilita, os 6 anos multiplicam aí. Mas eu espero ajudar bastante vocês aqui no podcast, responder muita coisa. Tá bom. É um prazer. O prazer é nosso, de você ter aceitado, né? A gente sempre faz as gravações de final de semana, igual o Leandro citou, e aí você tem que fazer sua agenda ali, caber seu espacinho para poder vir aqui, né? Tirar o descanso um pouco de lado para poder vir bater um papo com a gente. Cássia, como todo mundo já fala, né? Vamos começar do começo? A gente quer saber de onde você é, Cássia, quais são as suas origens? Olha, eu sou nordestina, então nordestino gosta de falar, né? 2 horas no podcast. Mas eu nasci no Farias Brito, no Ceará, mas eu vim de lá com 2 aninhos de idade, então eu lembro só o que minha mãe e meu pai contavam, mas quando a gente nasce numa família nordestina não tem jeito, né? A origem, as histórias, a cultura fica em nós. Então eu vim de lá para Santa Bárbara, e aí de Santa Bárbara meu pai precisava, né, comprar algo para ele, que ele morava de aluguel, e aí surgiu essa oportunidade de vir para o Amanda, onde ele não conhecia. Inclusive foi o meu primeiro cachorrinho que eu tive. Agradeço demais o Jardim Amanda, porque talvez se não falasse assim, olha, um bairro perigoso, né, naquela época em 95. Nossa, aí meu pai não tinha pego um cachorrinho para vir e fazer a guarda da família, né? Mas, nossa, foi uma delícia ter um cachorrinho por causa disso. Então eu vim para Amanda em 95, hoje é o quê? 30 anos, né? Já tem um tempão já, né? Um tempão. E aí eu já morei na 45, então minha amiga de infância é amiga até hoje, a Marileide.
Ai, muito legal. A gente sempre fala aqui, né, que assim, o Amanda, pelo tamanho dele, né, o gigante, a população também é um bairro muito populoso, e é legal porque assim, aqui tem muita gente que se conhece há muito tempo, muito tempo. Eu e o Leandro mesmo, a gente se conheceu na escola, na mesma época que a gente estudava, né, e a amizade já está beirando aí os seus 25, próximo dos 25 anos. E ninguém quer sair, né? Não, o pessoal cria raiz aqui. Para quem passou aquele perrengue no começo do Amanda, ninguém quer sair mais do Amanda, com a estrutura que tem hoje. Sim, nossa, eu sou da época de dar de trilha para a escola. Isso. E, inclusive, quando eu cheguei, um dos pontos que eu agora estou me lembrando, né? Porque a gente não costuma ficar contando a nossa história desde o começo. Que delícia esse espaço. Estou me lembrando aqui de um episódio que marcou muito minha vida quando a gente chegou. Minha mãe, a gente não chegou no começo do ano, então era meados, acho que de maio, e aí tinha que fazer a transferência da escola e não tinha vaga. E aí nesse momento foi onde que minha mãe me deu esse valor de estudar, de priorizar os estudos, porque ela me pegou e falou, vamos lá na escola, que eu não estou conseguindo vaga com você, mas você vai estudar hoje. Aí, né, já assusta, né? Eu cheguei com ela lá, a diretora falando, não tem vaga, não tem vaga. E aí ela já subiu comigo na sala e a diretora atrás, e ela falou, e esse monte de carteira aí vazia? Aí eu digo, é aluno que faltou, nem que eu trago da minha casa uma carteira, minha filha vai sentar e vai estudar aqui. E botou eu lá assim no meio da sala sem conhecer ninguém. Aí eu falei, pronto, minha mãe valoriza muito isso. Então a partir daquilo eu também tive outra visão com relação à escola. Sim. Sabendo que ela era uma pessoa assim muito calma, muito tranquila, pacífica, e ela criasse, foi que nem uma onça para querer que eu estudasse aqui no Amanda, e isso me ajudou muito. Sim. Ô Cássia, e falando de escola, né? Da onde surgiu, né, essa paixão aí, essa vontade de cair para a contabilidade? Olha, foi como se fosse algo de Deus, porque eu realmente nem sabia o que era contabilidade. Eu só sabia assim, eu gosto de números, né? Na escola eu sempre fui muito boa em matemática, e aí eu nunca identifiquei que profissão seria legal que tivesse mais exatas, né, do que humanas. E aí quando eu fui fazer um curso técnico do Bentão, tinha vários cursos lá. E eu, inclusive, tinha um que era de telecomunicação, e eu achava que era apresentador de televisão, tudo, né? Não era de instalar fila. Aí na fila, falei, eu acho que eu vou me inscrever nesse aqui. Mas tinha vontade disso, né? Não, então eu achava assim, pelo menos vai falar, vai apresentar, eu achava que eu podia ser apresentadora. E aí, na fila mesmo, um colega falou assim, Cássia, você está enganada, telecomunicações não vai falar, não é comunicação. Então você vai instalar as redes de fio, né, de cabeamento na rua. Eu falei, não, então não quero isso. Então sobrou o quê? Contabilidade. Eu falei, o que será isso? Ah, não sei, mas tem a ver com matemática. Aí eu fui, me inscrevi em contabilidade e passei no Bentão. E aí eu tive a primeira contato com essa profissão no curso técnico. Até então não sabia o que era. E aí me apaixonei, porque a contabilidade realmente ela não é exata. Certo. Ela é uma ciência mesmo social, então junta duas coisas, números e essa parte que eu também sempre gostei muito de comunicar, de ter esse relacionamento com as pessoas. Então, nossa, não saí mais. E depois do Bentão, você teve mais formações? Aí eu fiz a Roller, a faculdade Roller, mas uma coisa que é bem curiosa, que a gente até não tem oportunidade de ficar contando, né? Eu fiz a faculdade de contabilidade na Roller até o 3º ano. Eu não concluí a faculdade de contabilidade na Roller. Quando foi no 4º ano, como meus pais nunca pôde pagar a faculdade, né? Então, aquela luta, né, para conseguir estudar naquela época, não igual hoje, né, que a levinha é mais fácil. Hoje está bem mais tranquilo. Bem né? mais tranquilo, então tem muito mais bolsa. Mas naquela época eu consegui uma bolsa, aquele famoso escola da família que a gente trabalhava no final de semana, com as crianças do bairro e pagava a faculdade da gente. Então eu consegui essa escola da família, trabalhava muito de dia e final de semana tinha que ir para a escola, então eu estava muito cansada. Aí no 4º ano eu falei, vou fazer esse ProUni, surgiu o tal do ProUni.
vou fazer o ProUni para conseguir minha faculdade de graça, sem eu precisar fazer a escola da família, que era a bolsa. E aí tinha 5 opções de curso que você tinha que escolher em cada faculdade, escolhi 4, contabilidade, e a 5ª de direito, porque não tinha uma outra faculdade de contabilidade para escolher e tinha que preencher. Pois eu passei em qual? Na de direito. As 4 de contabilidade eu não passei, só passei na de direito. Aí, olha o dilema. Ou eu concluí a faculdade, que é a profissão que eu já sei que eu quero para mim, mas o direito era uma oportunidade de eu ter uma outra formação, também que me ajudaria até na minha primeira formação, e totalmente gratuito. Como dispensar, né? Uma proposta dessa, sendo que a contabilidade eu já tinha o técnico, ou seja, um certificado, né? Uma carteirinha que me permitia trabalhar como contadora, e o último ano era basicamente TCC. Apresentador já tinha aprendido e estava trabalhando na área, numa empresa muito grande, então tinha aprendido muito. Era como se fosse assim: você vai ficar finalizando só para ganhar o seu diploma, papel, e você vai perder 5 anos de uma faculdade muito boa. Sim. Aí eu não tive dúvidas, fui fazer direito. Então, direito eu concluí direito também, e tenho meu técnico de contábeis, e a minha faculdade foi até o 3º ano. Ah, entendi. Então, assim, você não chegou a se formar, então, Contábeis, não. Eu tranquei, fui fazer direito. Quando eu voltei, aí o próprio coordenador, que era meu professor do curso, falou: Cássia, a faculdade, porque eu voltei depois de 5 anos, né, que o direito demora um pouco mais. Ele falou assim: tu vai ter que fazer tudo de novo, porque eles mudam o nome das matérias só para, né, as escolas estão me ouvindo aí. Eles falam de como se fosse atualizado. Atualizado, e a grade não batia com o que eu já tinha feito, eu tinha que refazer. Só que o professor, era meu professor, ele falou: é toda a matéria de novo, você já fez. Quantos anos para fazer? A contabilidade? 4 anos. 4. Então eu só fiquei 1 ano sem para finalizar. Para finalizar. Então fazer outros 4 anos só para ter o diploma, achei bem coerente. Ô, Cássia, eu acho bonito histórias que vêm aqui. Eu sempre falo para o César isso, né? Pô, umas histórias muito bacanas. Eu fico vendo e analisando assim o que você falou, da onde você veio, lá do Nordeste, a dificuldade de ir para a escola. Não tem vaga para minha filha, não, a gente vai lá e luta, tal. E você chega numa faculdade, você se forma em Direito. Eu queria saber de você, assim, qual foi a sua emoção naquele momento de pegar aquele diploma? Nossa, assim, não tem porque você lembra uma trajetória, não é verdade? Eu lembro, e meus pais, como nordestinos que são, eles sabiam que a escola era o único bem que eles poderiam nos dar, né? Então eles vêm muito, meus pais têm muito isso aguerrido: estudem, a gente não pode dar mais nada para vocês a não ser o que o estudo pode fazer por vocês. Então foi assim, é muito bom a gente orgulhar eles, né? Não foi só para mim, foi para eles também poderem ver filhos formados, com uma profissão, minha batalha deu certo. A gente sempre foi uma família, assim, como muitas do Amanda, muito humilde, mas ainda mais porque como minha mãe tinha 5 filhos, então eu tenho mais 4 irmãos, então a gente sempre recebia a cesta básica da família, da igreja, porque às vezes minha mãe não conseguia sair para trabalhar, e aí meu pai também não ganhava muito, então era essa a realidade. E aí conquistar as faculdades com bolsas, que não eram fáceis também naquela época, nossa, era assim algo surpreendente, era um orgulho mesmo. Sim, e você tocou num assunto assim que tudo que é difícil, assim, sabe, tem aquele prazer a mais. A gente tinha até comentado no começo, hoje em dia está bem mais fácil, né, tal. Hoje em dia, para você fazer faculdade, realmente está bem mais tranquilo, sabe? Mas a gente tinha uma sensação antigamente que só se formava, né, aquele cara que, assim, que ou ele tinha muito dinheiro, ou ele era louco de estudar, né? Sim. Hoje em dia ficou bem mais fácil. Mas a gente pensando na nossa época, era mais gratificante você chegar lá e ter o diploma, até porque a gente tinha essa dificuldade para chegar lá, né? Não era tão fácil igual é hoje. Não era disponível, assim, o pessoal, a gente que não tinha condições de pagar, né, as faculdades, porque as faculdades públicas, na época, gente, acho que ainda hoje, né, mas na época, para você passar,
as pessoas tinham dinheiro para passar porque tinham que fazer cursinho, tinham que pagar um monte de cursos para se especializar, e o nosso estudo, muitas vezes, da rede pública não dava competitividade, né? Sim. A gente perdia muito nisso, né? Muito. Mesmo assim, se a gente for ver, naquela época o nosso ensino ainda era bom, porque hoje está bem mais defasado, né? Sim. Hoje bem mais defasado. Ô Cássia, eu queria saber de você, assim, até para a galera também, né? Tem gente que ainda não sabe qual é a função de um contador, né? Seja ele no escritório de contabilidade, igual você tem, atendendo empresas, ou dentro de uma empresa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da função. Inclusive, depois da pandemia, até o contador começou a mostrar um pouco mais qual era a função dele, porque até antes da pandemia era complicado. A gente acabou sendo um despachante, né? As pessoas viam um contador e pensam assim, vai calcular o meu imposto, vai registrar um funcionário, vai abrir a minha empresa. E todos esses trabalhos do contador, que são muito importantes, são trabalhos de despachante, não é bem o coração da contabilidade. O coração da contabilidade é o contador ser aquela pessoa que consegue olhar toda a movimentação da empresa, tudo que aconteceu, e dar um diagnóstico e uma orientação, como fosse uma bússola para o empreendedor, coisa que o contador quase nunca conseguia mostrar, porque a carga tributária nossa, as declarações, né, todas as obrigações que o governo gera, deixa o contador muito preso a trabalhar para o governo e não trabalhar para o empreendedor, né? Aí o que aconteceu com a pandemia? A pandemia gerou essa necessidade, o pessoal estava fechando, os números, né, estavam ficando baixas vendas, custo alto, precisava de alguém que soubesse analisar o que fazer. Foi onde o contador começou a aparecer, começou a mostrar por que os relatórios contábeis, as declarações contábeis tinham de informação, como ler aquilo. E aí foi onde eu nasci na pandemia, então eu já pude começar com essa onda de contador mais valorizado, de uma contabilidade mais moderna, com entregas mais consultivas do que o que era antes. Sim, sim. Ô Cássia, você, da pandemia para cá, na verdade, né, você notou que o empreendedorismo ele cresceu bastante? Sim, nossa, cresceu demais. Tá. Eu acho que antes da pandemia, né, o pessoal realmente priorizava muito o CCLT, uma segurança, e aí veio a pandemia mostrar que eu acho que o nosso tempo é curto aqui na Terra, né, galera? Exatamente. Acho que o pessoal começou a falar assim, o que eu não fiz ainda, que é o meu sonho, ou que eu preciso ainda conquistar, e começou a ser mais protagonista. Então, construir sua própria empresa, abrir, meter a cara mesmo nos negócios. Sim, assim, porque a minha pergunta, na verdade, ela se baseia muito em cima disso, né? Porque eu vejo que a galera tem muita dúvida em relação ao empreendedorismo na questão fiscal, né? E muita gente, eu até estava falando para o César que a gente viu muita pergunta aqui da galera querendo tirar dúvidas sobre o MEI, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer para você em relação a empreender é o que seria o MEI? O que seria o MEI? É bem importante saber, porque o governo ele criou a legislação do MEI justamente para ele começar a visualizar quem eram as pessoas informais nesse mundo do empreendedorismo. Então, digamos, aquela vendedora porta a porta, aquele lojista pequeno, aquela pessoa que fazia serviços mais informais, né, diarista. Então, assim, esse pessoal, eles não tinham condições de ter uma empresa, e aí ficava na informalidade, o governo acabava não tendo controle do que estava acontecendo. Então, a legislação do MEI, ela é mais para pessoas mesmo, para negócios informais, não chega nem a ser negócios iniciantes. Então, algumas atividades que tem curso superior, que tem curso técnico, não está lá no rol de atividades. Então, o MEI é realmente uma contribuição para essas pessoas informais, para elas poderem ter o quê? Uma profissionalização, emitir uma nota para lidar com, às vezes, com um cliente que precisa, né, ser um pouco mais profissional, ter o seu número de CNPJ, para abrir um banco PJ, ter também, poder registrar um funcionário. Então, só para regularizar esse tipo de pessoal aí. Certo.
E a gente sabe que tem o MEI, né, e tem o ME. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença entre os dois, né? Para vocês terem uma ideia, o MEI, que é o microempreendedor individual, ele nem é considerado empresa. O governo considera ele como realmente um empreendedor. Você começa a ser chamado de empresário, né, quando você começa a abrir uma microempresa, que é a ME. E esses dois nomes, eles são nomes, digamos, jurídicos lá da junta comercial. Porque o tributário é outros termos que o pessoal confunde também muito, se é limitada, se é individual, né? Se eu sou EPP, esses termos aí já é classificação do faturamento para a Receita Federal. Certo. O termo MEI e ME é classificação na junta comercial, então tem essa diferença aí também. Então, qual que é a principal diferença entre eles? A microempresa, então, começa a ser uma primeira empresa mesmo, considerada como empresa no mundo dos negócios, então ela tem limites maiores. O MEI tem um limite bem justinho, 81 mil no ano hoje, né? Mas a ME tem um limite de até 4 milhões e 800 que você pode ter numa ME. Faturamento anual. Esses 4 milhões é, na verdade, para você se manter numa tributação simplificada, mas a ME acho que ela vai até 360 mil ano, e aí depois disso já vem uma EPP, que aí vai até 4 milhões e 800. Tá, o MEI vai até quanto? O MEI vai até 81 mil ano, 12 meses, né? E o ano é sempre janeiro a dezembro. Então é muito comum o pessoal também confundir, né? Você abriu eu abri em novembro, então eu vou ter o meu 81 mil no outro, até o outro novembro? Não. Chega dezembro, corta. Então você teve 2 meses de abertura, então digamos que é 12 mil e pouco, né? Então ele conta janeiro a dezembro. Sempre esse ano calendário. E aí é 81 nesse ano. Se você abriu metade, o seu limite reduz. Mas teve uma preocupação do Leandro, né? Questão MEI, é porque acho que o dele deve estar acima desses 81 mil. Está acima desses 81 mil. É por isso Não tá isso tudo, não. Mas o pessoal tem também muita dúvida do que acontece, né? Se você ultrapassa, né? Sim. Então, por exemplo, hoje, por que o governo coloca esse limite? Porque ele entende, o pessoal que está ganhando até esse valor vai ter o benefício de ter aquele imposto fixo, que é no máximo R$ 72, né? Mensais. Então, aquilo lá já é o seu imposto, já é o seu INSS, está tudo ali. Se você começa a ganhar mais do que isso, digamos que numa competitividade com as outras empresas, né, ou com a microempresa, você vai estar pagando um tributo que não existe, porque ele não calculou acima daquilo. Então, qual é o pior cenário quando você ultrapassa? É ele falar, olha, você não era aquele tipo de empresa que você planejou para ser, então você vai ter que recolher seus impostos na empresa que você deveria ser, que é a microempresa. E essa microempresa, ela tem um imposto que é uma porcentagem em cima do que você fatura, não é um fixo. Certo. Então, faturou 10 e você é do ramo do comércio, é 4% em cima dos 10 mil. Então, 400 de imposto. Olha a diferença de R$ 72, né? Sim. Então, é muita. Sim. Cássia, uma dúvida aqui também que sempre rola é aquela assim, como que eu faço para abrir um MEI? E uma segunda pergunta em cima dessa, né? Vamos supor que eu abri um MEI, né? E eu estouro, igual o César falou, né? Como que eu tenho que estar fazendo para estar fazendo essa troca do MEI para o ME? Tem alguns critérios que você pode estourar e mesmo assim você não está precisando pagar um imposto em cima da totalidade do seu faturamento. Então, se você estoura até 20%, então dos 81 até 97.200, o governo exige que você pague a diferença, esses 16 e pouco, em si, como fosse uma ME, como fosse uma microempresa. E aí, no ano seguinte, você já... Claro que seu faturamento você quer sempre que cresça, né? Então, no ano seguinte, você já viraria uma ME, uma microempresa. Se você ultrapassa acima disso, acima desses 97, o governo exige que você vá lá comunicar na junta comercial que você não é mais microempresa desde o início daquele ano que você ultrapassou. E aí você teria que recolher todo esse volume de faturamento nessa nova modalidade, nessa nova tributação da microempresa. E não aqueles 70 e poucos reais.
Sim, e para abrir, como é que um MEI, primeiramente? O MEI para abrir é um portal que o governo disponibiliza, o portal do MEI. Então a gente preenche lá um formulário com todos os detalhes, com a senha GOV da pessoa, e aí imediatamente já gera seu CNPJ. Então é bem mais prático, né? Depois a ME não, tem que ir na junta comercial. A gente precisa preencher na junta comercial formulário na prefeitura, formulário no estado, formulário na própria junta, os contratos e na Receita Federal. Então é um outro caminho. Então o MEI é mais prático. Assim, na verdade, quando você sai do MEI para o ME, eu acho que você precisa muito de uma contadora no MEI, né? Senão, aí é o verdadeiro papel, né, de importância para o empreendedor, na verdade, né? Então, essa transição, ela passa pela junta comercial, por isso que é mais complicadinho. Então, você tem o MEI lá que você abriu no portal. Para você virar microempresa, a gente tem que comunicar a Receita que você vai virar uma microempresa e aí também na junta comercial atualizar seu documento. Porque, não sei se vocês observam, no MEI tem o seu nome lá na razão social, né? O seu nome completo. Quando você vira uma microempresa, você tem a possibilidade de colocar um nome mais profissional, né? O nome do seu, às vezes que você coloca no seu nome fantasia. Então é outra constituição. Você vai proteger seu patrimônio, uma coisa também que as pessoas às vezes só vê, né, essa transição como uma coisa negativa. Mas se você está crescendo, às vezes você está ultrapassando o MEI, você está querendo ali criar seu patrimônio. Quando você vira uma microempresa, você pode proteger esse patrimônio na pessoa física. Ou seja, a empresa vai ser constituída de uma forma que ela só vai responder pelo aquele capital que você colocar nela. E não vai ter a possibilidade de dívidas de alguma coisa e ser cobrada dos seus bens pessoais, coisa que o MEI, né, não é nada protegido. Tudo que está no seu nome está também sendo passível de pagar as coisas que acontecerem. Assim. E dentro desse trabalho que você faz hoje do escritório de contabilidade, tem muitas empresas que você faz a parte contábil, né? Teve muito você já viu muito essa conversão do MEI, graças a Deus assim, a empresa cresce e passa para ser ME? Sim, nossa, tem muita, porque eu percebo que o pessoal quando começa a abrir o MEI é realmente um empurrão. Então a maioria atinge o limite e aí tem que fazer essa migração. E não tem jeito, né? O risco, às vezes a gente fala assim, às vezes não é tão automático que a Receita notifica esses valores ultrapassados, mas se você fica fazendo frequentemente e a gente já está num mundo que a gente sabe que até a inteligência artificial está aí, chegando para a gente. Imagina a Receita ter condições de verificar tudo que você faz no online, com Pix aí, com maquininhas. Então, para ela te desenquadrar e te pedir um volume de anos muito acumulado, vai ser um baque. Então, a gente conversa nesse sentido, fala assim, olha, se você já está ultrapassando, está precisando migrar, vamos ter coragem aí, se deu certo até agora, pode ter certeza que vai dar certo. Sim. Ele vai aumentar um pouco os impostos, né? Aumenta. Mas assim, em questão de você ficar respaldado, essa migração você já aconselha a ser de imediato. Sim, por exemplo, quando você ultrapassa, você tem a oportunidade só em janeiro de fazer essa migração. Então todo mês de janeiro o governo te dá a possibilidade de planejar o ano todo que você vai ficar com uma tributação. E o MEI teria que migrar em janeiro quando ele ultrapassa. Mas existem uns outros critérios que a gente migra no meio do caminho também. Então, vamos supor, se o MEI precisar ter sócio, às vezes ele não ultrapassou, mas no meio do ano resolve agregar pessoas ou quer registrar mais de uma pessoa, porque está crescendo muito acelerado. Então, nesses critérios, a gente consegue transformar o seu MEI em ME, mesmo não sendo janeiro, e você ser imediatamente a outra empresa e já começar a caminhar assim. Então, o governo entende essas necessidades, né? Então, esse janeiro acaba ficando só mesmo quando é faturamento. Cláudio, você falou de sócios aí, né? A gente entrando nessa parte onde a gente consegue ingerir mais pessoas no negócio,
O ME, isso é uma pergunta que muita gente tem dúvida, né? Até quantas pessoas eu consigo estar colocando dentro do ME? Tem algum número específico? Você fala de sócio? De sócio, de funcionários? Sim, de funcionário tem um limite legal, só que não é um limite proibido, que é proibido. Então, como assim? Eles falam que uma microempresa pode contratar até 9 pessoas para ela ser microempresa. Mas se ela contrata 10, não significa que ela está errado. Ela só teria que atualizar lá na junta comercial que ela é agora uma EPP, por exemplo, que pode contratar mais pessoas. Então, a Receita ela tem esses números para te classificar em qual nível você seria, mas não significa que você tem um limite. Então, a partir que você vira ME, você vai podendo contratar o tanto que você quiser. E aí você só vai depois tendo lá um classificador diferenciado para a Receita, para saber, essa empresa já é uma EPP, já é uma empresa normal, já é uma grande empresa. Entendi. Não tem um limite que se extrapola isso, né? Conforme você vai ultrapassando esses limites, vai tendo as atualizações só documental, ou na junta, né, ou no próprio tributo, e não tem nada assim que você precisa fazer muito. Nossa, eu tenho que escolher tal empresa, porque senão eu vou ser barrado depois se eu errar. Não, vai dando para ajustar. Então, a gente sempre começa do começo, né? Ô Cássio, falando um pouquinho do seu escritório, bom, vou lá, eu e o Leandro vamos abrir uma empresa aí, vamos contratar lá o escritório da Cássia, e a gente quer saber assim, quais são os processos para a gente poder contratar o seu serviço, né? Como que funciona essa transição? Tá. Antes até de começar nesse ponto, aproveitando esse espaço de história, né, queria contar também o propósito do escritório, como eu comecei, né, como eu abri, no sentido de que eu sempre trabalhei CLT, nunca tive o sonho de empreender, então nunca imaginei que eu fosse abrir um escritório de contabilidade, mas infelizmente por um problema de saúde da minha mãe, então ela ficou 6 anos cuidando de um câncer, né, lutando contra, e a gente tinha certeza que ela ia se curar, então minha irmã até parou o serviço dela para tomar conta, e aí num momento assim que ela já estava bem debilitada, a minha irmã falou, todos nós vamos precisar ajudar e ficar com ela assim o tempo todo, porque ela precisa de cuidados 24 horas. Sim. E aí eu trabalhava muito longe, viajava, às vezes era uma rotina muito complicada, e aí eu resolvi sair do serviço. Falei, eu vou sair, vou ficar perto da minha mãe, vou aproveitar esse momento dela. Não achava que era final, mas queria aproveitar. E aí depois que a gente depois que ela nos partiu, né, nos deixou, aí eu fiquei muito com isso, assim, para valorizar o tempo. E a contabilidade, uma das coisas que sempre me incomodou foi a burocracia. Então eu falei assim, gente, como pode eu ter uma profissão onde as pessoas têm mais trabalho do que soluções, né? Porque é muito papel, é muito documento, então os empreendedores sempre tiveram isso. E aí com essa força, né, com essa coragem da minha mãe de lutar pela vida, de eu estar ali junto com ela, acompanhando esses momentos finais, eu falei, não vou fazer nada sem sentido, vou começar a mudar a contabilidade nem que for a partir de mim. E aí esse propósito de querer facilitar, então lá no escritório a gente usa muita tecnologia, então desde que eu comecei investimento muito forte em sistemas muito tecnológicos, robotizados, que facilitam pegar as informações dos empresários, então para eles não terem muito que ficar mandando papel, tudo digitalizado, também com comunicações integradas em sistemas, que era uma coisa bem difícil na contabilidade a gente vê, porque quando a gente trabalha em empresas multinacional, a gente vê assim, o pessoal faz uma compra, o sistema do cara que está dando entrada na mercadoria já é o mesmo da pessoa que vai fazer a baixa, vai fazer o pagamento, o financeiro que vai fazer a baixa, o vendedor que vai vender, é um sistema só. E quando eu comecei a montar o escritório, eu vi que o contador ele tinha só o sistema dele de fazer a contabilidade, e cada um tinha o seu, e era tudo muito fragmentado. Então eu falei, não
meu Deus, perde muita coisa, não dá. Então a gente monta também essa tecnologia muito integrada como um ecossistema. Então o pessoal que me procura a gente já tem também parceiros de sistema, já tem também área financeira, área de RH, parceiros de bombeiro, engenheiro, um ecossistema de serviço mesmo para ter uma empresa completa. A parte jurídica vocês também têm? Jurídica também. Então, inclusive a minha irmã, eu tenho a base jurídica, né? Mas eu ainda tenho uma parceria com ela na trabalhista e na previdenciária, que é o que o pessoal precisa muito, mas tem também outros, Dr. Fábio, doutora Karine, em outras áreas, doutora Carmen, que é na trabalhista e previdenciária. Então a gente tem muita gente que faz parceria ali para o empreendedor ter não só o serviço de confiança, mas também uma tabela diferenciada, né? Para isso que serve um clube de benefícios. Sim, exatamente. Primeiro eu quero te dar os parabéns pela sua história aí, né? Que você contou da sua mãe. Acho que qualquer pessoa que ama sua mãe faria o mesmo. Você abandona o trabalho, você deixa qualquer coisa de lado para estar junto com ela. Então, assim, parabéns mesmo por essa atitude, né? O Leandro sabe um pouquinho da minha história também. Esse ano, infelizmente, faz 2 anos que a minha mãe se foi, né? E eu passei um pouco do que você passou. Infelizmente, foram apenas 1 ano aí lutando com a minha mãe, depois da descoberta. A gente sabe que é um processo sofrido demais, não só para a pessoa, mas para toda a família, né? Então, assim, parabéns mesmo. Eu acho que é muito importante a gente também falar para as pessoas o tanto que a gente tem que deixar de lado na questão de você prioriza trabalho, prioriza fazer isso, prioriza fazer aquilo. Não, tem que priorizar quem realmente você ama e faz a sua vida ser um sucesso, que é a sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Se a pessoa é casada, sua esposa, seus filhos, né? Então é isso que tem que ser. Então, assim, a sua história já está sendo fantástica para a gente, tá? Tenho certeza que o pessoal que está assistindo também está gostando, vai gostar demais de assistir e gostar da sua história, né? E é muito legal ver uma pessoa da nossa época. Você começou a empreender primeiro do que a gente já está quarentão e estamos começando agora no empreendimento, né? E só voltando um pouquinho a pergunta, tá? Não, mas foi excelente. O seu time foi excelente na questão de contar o início do seu trabalho, abrindo o escritório. Então isso foi legal. Então vamos lá, o Leandro abriu uma empresa aí, nosso podcast, vamos ser MEI, ME, vai depender do tamanho da estrutura que vai ser a nossa equipe, né? E como que a gente faz para contratar aí o trabalho seu da contabilidade da sua empresa? Normalmente a gente sempre está, né, tem o WhatsApp, né, essa parte já é o Jabá também. A gente tem o nosso WhatsApp, a gente também tem nas redes sociais, né, que é importante, o pessoal tá tudo lá. Então, normalmente quando o pessoal nos procura, eu sempre costumo fazer um diagnóstico, porque eu percebo que o pessoal vem com uma demanda, assim, eu quero, igual vocês, eu quero abrir a minha empresa. Muitos já começam, eu quero abrir meu MEI, ou eu quero abrir minha ME, e às vezes não é o tipo adequado da empresa. Então eu costumo fazer esse diagnóstico, às vezes marcar uma reunião para eu entender qual é a fase, entender também qual os planos, porque às vezes o contador pode abrir o que você pediu e aí depois de 2 meses não ser suficiente, você ter que gastar de novo, falar, nossa, se você tivesse me perguntado, eu falaria que isso ia acontecer. Então, eu já tive muita experiência de pessoas que me procuraram e que falavam assim, eu pedi para abrir uma empresa, mas aí a pessoa não me perguntou nada e aí não foi suficiente um MEI, eu vou ter que abrir uma ME. Ou, né, abrir uma ME e, na verdade, a empresa teve uma tributação por causa da atividade que não foi falado para ele, os impostos, todas as coisas, ele acabou não conseguindo arcar com tudo, virou uma dívida. Então, é muito importante esse primeiro bate-papo, esse primeiro diagnóstico com atenção, e aí depois que eu mapeio isso e vejo qual é a orientação melhor, né, o melhor tipo, aí a gente organiza, mas sempre com essa ideia de mostrar o custo que você vai ter. Então eu acho que é muito importante o empreendedor sempre saber
qual é o dinheiro que ele vai investir e a orientação mais adequada por causa desse diagnóstico, por causa desse detalhe. E aí, à medida que der certo, que o empreendedor também tiver essa mesma percepção, ele já vai decidir, a gente já consegue acompanhar e fazer tudo quase que sem ele precisar ter nenhum transtorno de ir em cartório, de ir em junta comercial, tirar cópia, porque por ser online Certo. acaba facilitando muito também. E é bom, né? Porque a pessoa às vezes está muito entusiasmada, não, quero abrir, não tem conhecimento, não tem esse diagnóstico que vocês passam, e de repente isso aí vai abrir a cabeça dela, né? Você vai para um lado ou você vai para o outro. E eu confesso que, assim, minha mãe, ela sempre foi muito empreendedora, e a gente nunca valorizou isso nela. Ela vendia Avon, ela vendia, né, Natura, ela vendia produtinhos todos, e eu sempre tive um ranço de vendas. Eu falava, gente, não, nossa senhora, para vender, porque às vezes falavam, tá lindo, tá gostoso, tá cheiroso, e não tava, né, aqueles produtos daquela época. E eu aprendi muito que hoje em dia, vender, você falar para a pessoa uma solução daquilo que ela às vezes não sabe, mas que seja melhor para ela. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a ser vendedora da contabilidade nesse sentido. Então, não é que eu vendo, você precisa abrir uma empresa, você precisa ter uma coisa. O que você precisa? Eu acho que é mais importante para mim saber o que a pessoa precisa, estar na fase para aquilo que você falou. De repente, ela chega muito empolgada, olha, eu já quero fazer tal coisa, eu já quero estar em tal nível, eu já quero contratar tantas pessoas. Aí eu vou, mapeio com ela, mostro os números, mostro mais ou menos uma experiência que a gente tem naquele ramo, e aí a pessoa vai conseguindo se adequar e falar, não, então acho que vai dar certo assim. Sim. Ô Cássia, olha, eu queria me expressar de um jeito aqui em relação à sua história, em relação à sua empresa, né? O César tocou num assunto muito bonito, né? Ver sua história e ver essa questão que você abriu mão, né? Tipo, da empresa para estar cuidando aí, tipo, da sua mãe, e nela você conseguiu achar esse ramo, né? Esse ramo do empreender, esse ramo de ajudar pessoas. E essa conexão da história da pessoa com a empresa dela, cara, eu acho que isso tem muito valor, sabe? É uma coisa que, quando você coloca um propósito na sua empresa, ela não é qualquer empresa, ela é uma coisa maior. Então, isso que você falou, eu acho muito bonito, né? Eu queria deixar esse ponto aqui. O segundo ponto é o seguinte, pensando numa empresa, né? A gente vai montar um negócio, eu e o César, e qual que é os cuidados que a gente tem que ter para a gente não cair numa cilada em relação a essa questão de empresa de valor? Empresa de valor. Onde assim, eu vou procurar uma empresa de contabilidade que ela tenha, ela oferece um certo valor para a gente na questão de entendimento do negócio, de como funciona. Quais são os cuidados que a gente deve ter? Você tem que, para mim, uma pessoa que está iniciando, ela precisa de um momento mais atencioso. E é comum que muitos escritórios, às vezes, por você estar começando, por você ter, às vezes, uma assessoria mais justinha, né, mais menor, por exemplo, não dá esse nível de atenção para você. Então, só você tem que contratar, às vezes, um pacote maior, né, um pacote mais de assessoria. Então, eu percebo assim, empresas, o escritório lá, ele é focado em pequenas empresas. Então, por ele ser focado em pequenas empresas, a gente sabe que até a assessoria mais básica precisa dessa atenção, dessa consultividade. Então, se você é uma pequena empresa, procure escritório que de repente está focado em você. Porque se não estiver, talvez você vai estar tendo que contratar mais produtos, né, para você ter, às vezes, esse benefício, esse valor inicial, né, de uma pequena empresa. Porque vai ter muitas áreas, a gente estava conversando aqui no começo, né? Muitas áreas que vão ser exigidas de você, não vai ser só uma área, né? Só a sua área técnica. Então, o contador ele pode te ajudar em várias outras que você não tem ainda muita habilidade, mas para isso, às vezes você precisaria de uma consultoria. Então, se você não contrata uma empresa que é especializada em pequenas empresas com consultividade, você acaba tendo só o despachante ali para você inicialmente.
Então eu gosto de falar que lá no escritório a gente está preparado para as pequenas empresas, porque a gente embutiu na assessoria básica, então produtos de consultividade, então tem treinamentos, tem simulações, tem esse diagnóstico, Sim. tem alguns outros produtos também que que eu consegui parceria gratuitamente para iniciar, então já inicia com um sistema, um software gratuito para você começar ali a fazer suas notas, seus controles, sem você ter uma mensalidade de software. Então, isso também, por eu investir em tecnologia, eu consigo ter acesso a esses parceiros e né, vender o peixe que os pequenos empreendedores também precisam desses sistemas. E como que funciona esses pacotes? Você podia falar um pouquinho para a gente? Porque assim, tem o atendimento mais básico, tem o atendimento um pouco mais avançado. Fala o que encabeça em cada pacote. A gente separa a assessoria essencial, né, que eu chamo, a assessoria estratégica e as visionárias, né? Então, a essencial é normalmente os serviços básicos de contabilidade de uma microempresa. Então, falando da microempresa, então você vai precisar de seu fiscal funcionar, a sua folha de pagamento funcionar, o seu contábil funcionar, mesmo que você não tenha funcionário e mesmo que você estejam iniciando. Se você é uma microempresa, essas 3 áreas um contador tem que fazer para você regularmente. Então, essa assessoria essencial vai ter as 3 áreas nesse nível consultivo. Quando você vai para a assessoria estratégica, aí você já agrega ali uma assessoria financeira, você já agrega reuniões mais trimestrais sobre os números. Quando você vai para a visionária, aí já é um personalité, né? Já é algo que você pode montar mais coisas mensais, mais reuniões, trazer mais produtos do escritório. Então, vai tendo essas diferenças. No caso do MEI, ele sempre precisa de uma assessoria mais essencial. Então, lá no escritório a gente tem uma assessoria focada no MEI, que chama MEI estratégico também, que é o que? Preparar ele para ele já virar uma microempresa. Então, hoje o que pouca gente sabe, que é importante a gente falar, é o que a gente estava falando no começo, né? De saber que tem que separar o CPF do CNPJ, mesmo sendo MEI. Mesmo sendo uma coisa só, existem duas pessoas ali e o governo entende assim. Então, quando você está faturando lá no seu CNPJ, por você não ter um contador, a Receita criou o seu cálculo de lucro. Então, você faturou lá 80 mil, a Receita lá na legislação vai ter uma porcentagem, lá vai ter um cálculo que ela vai saber desses 80 mil, quanto que o César ou o Galdino está ganhando no CPF deles. E aí esse CPF teria que declarar imposto de renda e às vezes pagar esse imposto de renda, que lembra, acima de 2 mil a tabela, já começa a calcular imposto de renda, é bem baixinho. E se você tem um contador, o MEI mesmo estratégico, ele não paga imposto complementar, porque a gente não segue essa legislação básica da Receita, a gente segue a legislação do lucro, distribuição do lucro, que é isento. Então, às vezes eu mostro isso lá no diagnóstico também, que um MEI, quando ele resolve contratar um contador, uma assessoria contábil, ele vai afastar esse risco de ser cobrado esse imposto complementar, que às vezes nem ele sabe. Sim. E o contador vai ainda auxiliar ele ali no dia a dia, ele sabe entender de nota, entender como funciona uma dinâmica com o funcionário, entender como vai crescer, né? Então, Cássia, e geralmente o MEI é aquele empreendedor que ele tá meio por fora da regra, né? Porque assim, ele é aquele cara que até então ele não era visto, né? Então ele não entendia muito. Eu penso que o MEI é aquele cara que ele entrou sem saber muito o que está acontecendo, né? Mas só que você observa uma coisa, tem muito MEI que não tem contador, né? E é isso que eu ia tocar num assunto com você. E você até começou a falar sobre isso aí, né? Da principal importância de um contador para o MEI. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa diferença é bem importante, porque às vezes você é um MEI que fatura aí, dos 81 mil que tem de limite, se você fatura até uns 40 mil,
realmente aquela frase, né, MEI não precisa de contador, serve para você, porque o cálculo da receita não vai chegar nesses 40 mil a ter um lucro tributável no CPF. Porém, se você ultrapassa de 40 até 80 mil, você já vai estar podendo ter que pagar imposto no seu CPF, que você nem sabe. Muitas vezes os MEIs chegam lá no escritório e falam, eu quero fazer minha declaração do MEI. Aí a gente faz a declaração, entrega esse cálculo que a Receita faz e fala assim, ó, tá vendo aqui? Está constando o seu lucro na pessoa física, você deveria fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física. Quando faz, às vezes dá um tributo de 4 mil reais, de 3 a 4 mil reais. E aí, quando contratam um contador, normalmente eu faço uma assessoria anual que seja sempre menor do que o imposto que ele pagaria para a Receita quando ele for regularizar o CPF dele. Então ele já ganha declaração, já ganha consultividade no mês a mês, às vezes ganha emissão de nota, tudo, e afasta esses impostos que podem ser cobrados depois. Então é bem importante entender essa diferença mesmo. Sim. Ô Cássio, o que acontece se a pessoa trabalhar muito tempo como MEI, ultrapassando o seu limite, né? E é igual você falou, ele é associado tanto o CNPJ quanto o CPF. Sim. Se ela estourar esse teto por muito tempo e o fisco pegar, o que acontece? A gente sabe que tudo bem, bloqueia o CPF, né? E no caso do MEI, o que acontece? Ele é suspenso? Na verdade, ele acaba sendo suspenso desse nível tributário. Então, é comum os MEIs às vezes falar assim, olha, eu pago aquela guia mensal e aí do nada parei de conseguir baixar a guia. A guia parou para mim. Por quê? Porque o governo desenquadrou, a gente chama de desenquadrou ele, tirou ele daquela tributação e colocou ele na ME. Quando isso acontece, aí ele tem que pegar e pagar todo aquele período que o governo desenquadrou nessa tributação ME. Então, quando ele costuma fazer isso muitos anos, né, ele fica caindo no risco do governo conseguir calcular, notificar e desenquadrar ele, para ele regularizar dessa forma. E aí vamos lá, a gente está começando, às vezes já com os custos, sabendo o que é, já é difícil, né, de você se adequar, que dirá você pegar uma coisa que vai ser retroagido ao dinheiro que você não tem mais, a preço que você deu considerando só aquele custo lá de MEI, então começa a virar uma bola de neve na sua empresa. Você sabe mais ou menos quanto que é assim a multa em cima disso? Você tem uma Não chega a ser uma multa, viu, César? Não é uma multa. Porque assim, quando desenquadra, o governo ele só quer exigir o seu imposto da forma correta. Então vamos supor, você faturou 100 mil no MEI e ele desenquadrou você, aí você vai voltar. Se desenquadrou agora, você vai voltar lá em janeiro, o contador vai ter que calcular todos esses 100 mil se você for uma atividade do comércio, 4% em cima. Então, de 100 mil dá o quê? 4 mil aí? A contadora que não calcula, né? Mas uns 4 mil de imposto você tem que pagar, né? Em cima desse. Então, é diferente do CPF, né? Que você bloqueia, aí você tem que, para se regularizar, tem que pagar as malditas DARF, né? Então, entendi. Normalmente, César, esse bloqueio que o pessoal tem é quando é falta de declaração de imposto de renda mesmo. Isso. Ou então falta daquela declaração anual do MEI. Não significa que desenquadrou. Às vezes bloqueou porque ele não entregou a declaração anual, que é a única coisa obrigatória, e aí o governo, para forçar ele a entregar, ele dá uma bloqueada nas coisas. Aí você vai lá, entrega e desbloqueia de novo. Então não significa que foi o desenquadramento que bloqueou, porque o desenquadramento ele não bloqueia, ele só não te permite mais você seguir pelo aquele portal, você tem que atualizar na junta, pagar um imposto diferente, só isso. Sim, mas nesse caso aí, ô Cássia, o próprio governo já faz essa transição do MEI para o ME? Quando ele ultrapassa, viu, e ele faz esse desenquadramento, foi ele mesmo que fez. Então nem existe, né, a possibilidade de você, voluntário, viu que vai ultrapassar, vai lá para o contador e comunica. Quando o governo faz essa notificação, aparece lá no CNPJ, né, excluído por ato da Receita Federal. Aí quando eles fazem isso, o seu MEI para de ser MEI e aí você já teria que procurar um contador para se atualizar
todo o documento, toda a tributação. Então, realmente eles fazem automático. Sim. Mas não fica assim, o fato da Receita fazer automático não significa que você não precise fazer nada. Você tem sim que ter uma ação para a sua empresa ficar regular na junta, para a sua empresa ficar regular nos impostos, porque se você deixa, assim, agora eu sou ME, agora eu vou, né, trabalhar como ME, porque a própria Receita já me desenquadrou, eu não vou ter que fazer nada. Não, não é verdade. Ela só te tirou de uma tributação e você fica, a gente fala assim, fica na nuvem, porque você não está nem com o documento correto, nem tem a possibilidade de ter o documento anterior e os seus impostos estão ainda pendentes de regularizar. Sim. Ô Cássio, até nos mandaram uma pergunta aqui, vamos ver se você autoriza a gente falar de valores, tá? Porque é uma dúvida que o pessoal sempre tem, né? Quero contratar um escritório de contabilidade, quanto custa mais ou menos um serviço mensal, né, de um escritório de contabilidade para prestar esse serviço? Olha, Sérgio, lá no escritório, para a MEI, a gente faz uma assessoria e estratégia no valor de R$ 199 por mês. Com esses serviços que eu te falei, não só para emitir nota, mas também dar o login de sistema para ele, fazer treinamentos, ajudar também a registrar um funcionário. É claro que quando adiciona o funcionário, aí de 199 vai para 299, porque tem toda a bagagem de folha igual uma ME. Quando você é uma empresa, microempresa, aí a assessoria já muda de figura, porque o MEI, a gente só tem que fazer coisas obrigatórias para a Receita, não, obrigações para a Receita, no final do ano, né? Que são as declarações. O mês a mês vai acabar sendo uma assessoria mesmo para o MEI, além de emissão de notas, de registro dos números, mas não para o governo. Quando você vira ME, o contador não, já tem obrigações mensais que geram multas se ele não entrega nos prazos. Então são 3 áreas ali rodando e ainda a nossa consultividade, os nossos produtos aí que a gente agrega valor. Então a gente tem pacotes que começam no valor de R$ 499 para as pequenas empresas. Só que, o que é importante a gente até comentar aqui? A gente tem um sindicato dos contadores, que eles, né, têm ali uma tabela de preço, que eles ali tentam fazer uma concorrência leal. Então, é comum eles orientarem que o contador, por ele estar oferecendo o trabalho de 3 profissionais numa assessoria, que é de folha, fiscal e contábil, ele teria que partir de uma assessoria de um salário mínimo, de R$ 1.400. Mas pela realidade que a gente vive, né, ou por estar trabalhando para pequenas empresas, é quase inatingível esses números que eles pedem. Dependendo da região que você vai, você consegue, o contador consegue nesse nível de assessoria, né, cobrar até as pequenas empresas. Mas a gente ajusta isso a um preço mais acessível. Lá no escritório esse ano, esse finalzinho de ano, a gente está fazendo uma campanha chamada Evolui MEI. E aí, dessa assessoria que começaria já com quase R$ 500, a gente tem pacote de 390 para incentivar, encorajar você às vezes ter essa transição e conseguir ter um preço mais ajustado, a ponto de que eu sei que depois você vai conseguir se estruturar. E eu tenho esses feedback de pessoas que começam e falam: nossa, Cássia, depois que eu tive boleto para pagar, eu inclusive cresci, porque eu achava que eu não ia dar conta. Mas aí eu fui lá, fiz, né? Você me ajudou com informações, mudei meu preço, consegui ter outra visão de negócio para poder fazer esses custos darem certo. E hoje, nossa, minha empresa aumentou. Então, assim, por a gente confiar nisso, então, vamos fazer uma campanha esse ano, esse final de ano, de incentivo, de ajustar a assessoria para ver se o pessoal consegue começar e depois deslanchar. Ô Cássia, eu queria refletir com você uma coisa sobre empresas aqui, né? Digamos que você tem uma empresa aí de médio a grande porte aí, né? Geralmente esse pessoal já tem a equipe contábil ali dele, né? Dentro da própria empresa, né? Já tem o contador da empresa, já tem aquela galera ali da contabilidade daquela empresa, né? Você vendo como contadora, quais seriam os benefícios dessa empresa para ela terceirizar esse serviço?
nossa, muitos benefícios, viu? Muitas vezes o empresário, quando ele monta a equipe dele dentro do escritório, ele monta a equipe, claro, tem um contador lá, que às vezes vai ter um time, né, que vai ter o assistente fiscal, o assistente contábil, o assistente financeiro, mas é uma equipe, digamos, interna, que o empresário depende ali do desenvolvimento daquela equipe para apurar os impostos, para conduzir a empresa. E a legislação hoje no nosso país é muito louca, né? Ela é muito, muda muito, exige muito do contador. Quando a gente tem uma terceirização desse serviço para um contador que tem um escritório especializado, então o que acontece? A gente tem muito investimento em consultorias tributárias, em consultorias específicas, em desenvolvimento, em sistemas tecnológicos para atender. Então, acaba que o empresário ele tem um grande benefício, porque vai ter um custo melhor, porque cada salário ali que ele contrata, nossa, a assessoria, a terceirização contábil sai muito mais barato para ele do que ele contratar os salários que o sindicato pede para contratar, né? Porque tem o salário básico. Então, ele além de ganhar no valor, ele ganha também nesse nível técnico muito maior que os escritórios estão acostumados, por eles estarem ali vendo o ramo, né? Vários ramos, terem assessorias, terem tecnologia, coisa que às vezes a empresa interna né, já está tendo custo ali de funcionário, de uma equipe que depende dela se atualizar e funcionário não é muito... Às vezes não tem muito esse mesmo desenvolvimento, né? Sim, e tem muita gente tipo terceirizando o serviço também, né? Hoje está muito mais comum. Na época que eu trabalhava na multinacional, era uma equipe interna. Então, eu saindo da multinacional, eu não trabalhei em outros escritórios contábeis, como é a maioria da bagagem dos empresários contábeis. Eles vêm de escritórios, né? Bagagem de escritório de outro contador e resolve abrir o deles. Eu não, eu vim de uma empresa. Então, eu nunca tive uma visão burocrática da contabilidade, porque eu trouxe essa bagagem de multinacional, de sistemas, de entendimento de reunião. Então, foi um pouco diferente lá na montagem do escritório, eu percebo. Mas a gente, quando estava lá interno, naquela época, não era muito comum terceirizar mesmo o contador. O pessoal trazia muito interno porque não tinha escritórios muito especializados, ou os que tinham, às vezes, eles achavam que ia perder número, né? Ia perder informação porque era terceiro, mas hoje em dia todo mundo já viu que custo-benefício e que os contadores começaram a ter essa dinâmica aí tecnológica muito forte, e aí começou a ajudar. Sim, e assim, ó, você estuda geralmente o caso de algumas empresas, né? Você faz isso, você falou que é o que você conversa. É o diagnóstico. Diagnóstico, né? Isso. Você pega e faz o diagnóstico, né? Já teve algum caso, Cássia, de um grupo de pessoas, ou uma pessoa que seja, ou dois sócios que chega lá e fala o que quer empreender, e você analisa o caso e fala assim, cara, esse cara vai falir em pouco tempo, e você solicitar uma nova estratégia para essa galera? Assim, você abre mão para falar, assim, para estar falando, não? Sim, é muito comum, às vezes, a gente mostrar para a pessoa que não é naquele nível que ele imagina que o ramo vai funcionar, ou ao contrário também acontece. Às vezes a pessoa acha assim, eu vou começar pouquinho, mas a gente já tem lá a expertise do negócio. Então, por exemplo, depósito de bebidas. Às vezes o pessoal vai e fala assim, olha, eu vou começar como MEI. Mas a gente sabe que o depósito de bebida gira um faturamento que o MEI não suporta nem meses. Entendeu? Não tem como esperar um ano, ele já vai bater o limite. Então a gente mostra, fala, normalmente o giro de um depósito, você já vai bater uma média de faturamento de tanto. E o cara às vezes fala assim, nossa, vou ganhar tudo isso. Você fala assim, é comum nesse ramo você não saber e você já começar nesse nível de faturamento. E ele, nossa, então às vezes ele chega lá com menos informação do ramo dele possível e a gente traz informação. Então é mais ao contrário do que esse ponto aí que você falou de falir. Porque realmente o pessoal, uma das coisas que eu percebo na realidade hoje, né, é que o pessoal não se informa muito para poder abrir uma empresa. Eu
vocês, mas eu tô fazendo uma reforma no escritório e gente, eu investigo até o piso que eu quero colocar certinho as coisas, mas o pessoal não. O pessoal, quando vai abrir uma empresa, às vezes chega lá no escritório e fala assim: eu quero abrir minha empresa. Tá bom, qual é o valor de faturamento médio que você tem? Não sei. Eu vou ainda começar. E tá, você vai começar, mas você precisa perguntar para os seus colegas do ramo, saber quanto que gira, saber os fornecedores, não sabe nada. Então a gente traz muita bagagem para ele começar a mapear o negócio dele e saber começar. Saber qual é o fornecedor que ele contrata, os prazos, o nível de preço, de custo, porque às vezes a informação que ele chega é não saber nada. Isso, cara. Olha. Assim, ó. Isso, na verdade, cara, a gente tem colegas que, né, já empreendeu e, cara, já deu uns tiros no pé aí que eu vou te falar, viu? E às vezes, assim, ó, eles acham que é um grande negócio, né? E, assim, ó, tem essa intuição, cara, isso daqui eu vou estourar de tanto ganhar dinheiro empreendendo nesse ramo aqui. E eu vejo que, assim, já teve muitos aí que já se afundou. Nessa parte, até que eu não consegui te dar a resposta mais apropriada, porque assim, eu percebo que o empreender é muito de desenvolvimento pessoal. Sim. Então, às vezes a gente faz esse diagnóstico que eu te falei e dá essas informações de algo muito de números, né? Muito de percepção de uma média. Mas é claro que até a pessoa, se ela não tiver um desenvolvimento de levar aquele projeto para frente, ela não consegue nem sair do lugar. E aí realmente falha. Então, às vezes é de perfil. Então, se o cara é um perfil que ele não consegue nem lidar com uma informação do que conversar com o contador, ou de quem contratar, ou de lidar com o fornecedor, ele não vai conseguir realmente sair, mesmo que o ramo seja um ramo que já começa num patamar um pouco mais alto, por exemplo. Ele não vai dar conta, porque ele não consegue. Já teve gente que às vezes o cara era bom em ser operacional, mas não sabia falar com ninguém. Então o fornecedor chegava lá, vendia tudo para ele. E ele gerava um estoque gigante de coisas que ele não sabia falar não. Então assim, às vezes é um ramo que era um ramo bom, muita gente fazia funcionar e ele não sabia fazer funcionar porque ele comprava tudo. Deixava o estoque inchado e não conseguia falar não para o vendedor que estava ali, com todas as técnicas de vendas, né? E dentro do seu serviço, Kátia, você tem um serviço que você auxilia o empreendedor em relação a números de empresa, onde ele pode estar melhorando, alguma sacada, alguma coisa, tipo, referente à empresa dele? A gente tem a assessoria financeira, que é uma assessoria que eu gosto muito quando o empreendedor já quer começar com essa assessoria financeira, porque uma das coisas que é até bom a gente mapear para quem está aqui, o público de vocês, né, que vai estar recebendo esse conteúdo, o financeiro e o contábil, eles são coisas diferentes. Então é muito comum você olhar para o contador e falar comigo, a gente estava conversando aqui, a Cássia falou que o contador tem demonstrativos, que gera informação, que gera orientação, mas isso daí é demonstrativos que vai depender de 6 meses ou 1 ano de movimento para a gente poder ter um número e ter orientações de saber como que a empresa está indo. Quando você fala de financeiro, o financeiro é o dia a dia ali, é o que você paga, é o que você recebe, é o que você compra. Então, a assessoria financeira, ela está ali no seu dia a dia, é onde ela vai te dar um fluxo de caixa, uma visão mais imediatista do que você pode fazer, né, do seu capital, tudo. Então, é bem diferente. A contábil, ela precisa da finança estar funcionando para ela ter uma informação. E o financeiro não, o financeiro ele vai te auxiliar ali. O contábil seria como se fosse a saúde da sua empresa, seria mais ou menos isso, né? É o diagnóstico. Sim. É como se fosse, pelo contador, ele vai conseguir ver o diagnóstico, mas ele não consegue ver sem os números. É como se fosse assim, um médico, ele só consegue falar da sua saúde se ele ter seu exame. Sim. Sem o exame, ele vai estar só com base em ideias, entendeu? Agora o finanças, não, o finanças ele vai estar ali construindo o seu número, lançando, organizando, para que o contador depois possa vir fazer o diagnóstico. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas quererem que o contador, que a assessoria contábil dê a mesma informação que uma assessoria financeira. E aí, quando é isso, eu percebo assim, quem está iniciando, às vezes, não vai poder contratar as duas, né? Então, eu tento ainda, um pouquinho com a assessoria contábil,
ajudar ele a ter uma dinâmica de como lançar as coisas no sistema, porque vai depender dessa dinâmica de mandar as informações para o contador. Então, ó, vamos aprender de como você lança suas informações dentro de um sistema. Ah, não, eu gosto de caderninho. Ah, então vamos tentar mudar para planilha, vamos tentar colocar no Excel alguma coisa. Se o caderninho funcionar para você, então vamos tentar mandar para o contador com mais frequência. Porque tem gente que às vezes nem caderninho, né? Fala que tá tudo aqui. Aí você fala tudo aí, sei. Então eu tento auxiliar nessa parte, mesmo com assessoria contábil, essa parte de números a gente sempre tem, frequentemente, reuniões estratégicas que eu chamo de alinhamento, para poder dar uma olhadinha se a pessoa está conseguindo se desenvolver, se ela está conseguindo querer aprender alguma outra coisa, se ela está querendo terceirizar também a parte que ela não consegue, se já tem caixa para isso. Se não, é com ela mesmo, viu, César? Sim. Tem como, César. Então, vamos ter que desenvolver a pessoa. A minha pergunta vai para o Leandro agora. Posso? Você está gostando dessa aula aí? Cara, a Cássia assim, é uma grande profissional no ramo aí, uma grande profissional no ramo. Depois de hoje, acho que a gente já vai deixar uns 3, 4 convites aí, tá bom? Para 2025. Normalmente, assunto de contabilidade ninguém gosta, né? É muito chato, né? A gente que é contador fica sempre, não pode se aprofundar muito, senão o pessoal vai achar. Mas tenho certeza que tira muitas dúvidas, né? Tira muitas dúvidas das pessoas, que, né, infelizmente não tem todas essas informações, né? E uma coisa que eu tenho certeza também é que a galera que está nos assistindo vai gostar muito desse conteúdo, né? Infelizmente a gente está chegando ao final desse papo. Tenho certeza que a gente ficaria muito mais tempo aqui com você, 2 horas, 3 horas falando, né, dessa parte contábil. Você não sabe o tamanho da nossa gratidão de você ter aceitado o convite, ter vindo aqui bater um papo com a gente, passado toda essa experiência, essa história de vida que é muito bonita. Tenho certeza que todo mundo vai gostar desse conteúdo como a gente gostou aqui, tá? De bater esse papo com você. Vou passar aqui também para o Leandro fazer o agradecimento dele. E, Cássia, muito obrigado, tá, de você ter participado com a gente e cedido aí um tempinho na sua agenda para vir aqui bater um papo com a gente, tá? Nossa, foi uma honra. Ô Cássio, eu queria agradecer primeiramente, né, a sua presença aqui. Nossa, agregou muito para mim, para o César e para quem está assistindo aí, né? Agregou bastante mesmo. E assim, você empreender, eu acho que assim, são muitos fatores que a gente precisa conhecer. E o principal é essa questão tributária. Porque eu vejo que muita gente entra, sabe, de acordo pelo cano nessa questão. E nada melhor, assim, eu acho que foi um dos melhores convites aqui para falar sobre essa questão profissional mesmo, porque quando a gente não entende, né, sobre lei, sobre a questão fiscal, a gente comete muita gafe e gafes que no futuro pode vir aí uma conta bem pesada, né? E são muitas dúvidas aqui em relação a isso, né? Em relação a MEI, em relação a como montar uma empresa, né? E eu só tenho a agradecer você por esclarecer todas as dúvidas aqui, né? Agradecer aí por você disponibilizar aí do seu tempo para estar aqui com a gente. Eu queria que você desse o último recado aí, né? Para falasse da sua empresa também aí, deixasse número, endereço, como que essa galera pode estar fazendo para encontrar a Cássia. O microfone é com você, pode falar aí que depois o César encerra o nosso podcast. Eu espero não ter assustado vocês. Então, assim, realmente o assunto contábil é um pouco mais complexo, né? Essa parte tributária assusta um pouco, mas o que eu tenho de experiência lá no escritório, de experiência até com a minha trajetória de vida, tenha coragem de ir atrás dos seus sonhos, empreenda mesmo, não tenha medo, faz parte do jogo, vai ter profissionais lá para te ajudar. Então eu quero também agradecer a minha equipe que me ajuda lá, a Damares, a Érica, a Bianca, a Alice. Nossa, sem vocês o escritório Cássia Ferreira não funcionaria, elas também são muito atenciosas e, nossa, entregam um serviço de qualidade para os clientes. Muito obrigada. Quero agradecer também a minha família. Já vou começar os agradecimentos, né? Por favor. Muito obrigada por vocês me apoiarem sempre. O Paulo, nossa, que sempre me motivou, me incentivou
eu não conseguiria ter um escritório, não conseguiria, né, ser mãe e profissional e ter coragem de fazer muitas coisas sem ele, porque ele é um grande motivador de tudo que eu faço. Antes de eu fazer, ele já está na frente falando, vai, que você consegue. Então ele também acredita muito em mim, isso é muito importante. Meus filhos, então, nem se fala, né? Eles são uma grande motivação. Vocês têm filhos também, né? Eu não. Não, ainda não tem? E é eles que fazem a gente acordar e fazer muitas coisas que a gente nem imaginava. Então, eu também sou muito grata de ser mãe. E, gente, nossa, o escritório fica no Jardim Amanda, ali na Avenida Tarsila do Amaral. O número de atendimento é o 19998087007. Tem o Instagram, @contadora Cássia Ferreira. Eu costumo dizer que a gente não quer contabilizar números só, a gente quer contabilizar histórias também, porque lá no escritório a gente tem até um quadro onde a gente coloca os logos das empresas que a gente cuida, porque é muito essa cultura. As meninas falam, a gente não cuida só de CNPJ, a gente cuida de CPF. E por ser CPF tem toda uma história por trás, né? Isso faz muita diferença de muitas coisas que a gente agrega no serviço, muitas vezes não está contabilizado em números, em preço, porque é essa visão, né? Então, vai ser um prazer atender todos vocês que precisarem. Bom, galera, entrevistamos aqui Cássia Ferreira, nossa primeira convidada mulher. Para a gente foi uma honra tê-la aqui, uma experiência vasta que ela trouxe para a gente, para todos vocês. E a equipe Peixes Loucos só tem a agradecer a todos vocês que ficaram até agora acompanhando o nosso podcast. Vai ser a primeira mulher de muitas que vai vir aqui no nosso podcast e a gente fica muito grato aí a todos vocês. Bom, galera, até a próxima. Muito obrigado, Cássia. Muito obrigado, Galdino, aqui, que fez a condução junto comigo. Um abraço a todos vocês e até a próxima.